Fala, Lucas do Bando, mais um vídeo no canal. Vamos gravar o prézinho aí, pré-jogo aí de Corinthians e Mirassol daqui a pouquinho, às 18h30, direto da Neoquímica Arena, né? Corinthians e Mirassol aí se enfrentam pela 10ª rodada? É, 10ª rodada do Campeonato Paulista, né? Faltam três aí pra acabar a primeira fase, né? Depois tem clássico contra o Santos e a gente fecha contra o Santo André, né? Vamos falar um pouquinho dos dados dessa partida, desse confronto, né? E ver como é que o Fernando Lázaro deve escalar essa equipe aí contra o Mirassol. Vamos lá. Cara, o Corinthians e Mirassol já se enfrentaram 12 vezes em sua história. E são 8 vitórias do Corinthians, 4 empates e nenhuma vitória do Mirassol. Eu não sabia que o Mirassol nunca tinha vencido o Corinthians, tá ligado? Pra mim foi uma surpresa esse dado. O Mirassol que é um time aí que frequenta há muito tempo já a divisão de elite do Campeonato Paulista, né? Então me surpreendeu esse dado do Mirassol nunca ter vencido o Timão, né? Mas que bom, né? Problema deles, né? Vamos ver aqui a situação do Mirassol. Ó, o Mirassol estreou no Campeonato Paulista com uma derrota para o Santos na Vila, depois perdeu em casa para Inter de Limeira, empatou fora de casa com o Botafogo de Ribeirão Preto, meteu 4-1 no São Bernardo. Resultado interessante, né? O São Bernardo, que é uma das sensações do campeonato. Perdeu em casa por 2-0 para o Palmeiras, empatou fora de casa com o São Bento por 1-1. Venceu em casa a Ferroviária por 4-1, empatou com o Bragantino por 0-0 fora de casa e na última rodada venceu o Ituano por 1-0, né? Atualmente está na terceira colocação no grupo B, é o grupo do São Paulo, tá? O São Paulo tem 17, o Água Santa tem 17, o Mirassol 12 e o Guarani 10. Eu devo lhe dizer que eu esperava um rendimento um pouco melhor, tá, do Mirassol nesse Campeonato Paulista, até porque eles subiram, né? Eles foram campeões do Brasileirão Série C 2022, subiram para a Série B de forma inédita, né? Agora vai disputar em 2023, então achei que eles fariam um campeonato competitivo, tá ligado? Com uma equipe de Série B geralmente joga o Campeonato Paulista de uma forma mais competitiva, né? Mas enfim, eles não estão muito ameaçados de rebaixamento, mas por essa quantidade de empates que eles tiveram, tá ligado? Tipo São Bento, tá vendo? O Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu em casa pro Inter de Limeira. São resultados que minaram bastante aqui a pontuação deles, acredito eu, tá? Enfim, o Corinthians está com 15 pontos no seu grupo, né? O São Bento segue com 9, né? Toda vez que eu vejo a tabela do Corinthians aqui, o São Bento está com 9 pontos, né? Não se mexe nunca, né? Ferroviária 8 e Ituano 6, né? O Corinthians também bem encaminhado aí para classificação no seu grupo, aí faltando 3 rodadas, né? Enfim, vamos pegar aqui os últimos confrontos entre Mirassol e Corinthians, né? Corinthians e Mirassol. Eu peguei desde 2020, tá? Em 2020 o Corinthians enfrentou o Mirassol 2 vezes, né? Empatou lá no Campus Maia por 1-1 com o gol do Ramiro. Depois a gente voltou a pegar o Mirassol na semifinal, né? Aquele Mirassol que foi ali no começo da pandemia, né? O Mirassol acabou eliminando o São Paulo. O São Paulo que tava jogando bem, né? Até a parada do Campeonato Paulista. Quando eles voltaram, se fuderam, né? Tava o Diniz ainda, né? O Mirassol eliminou o São Paulo, né? E o Corinthians viveu uma crise aqui, né? Durante a pandemia, no comecinho ali. Falaram que ia ser rebaixado no Paulista, né? Depois que não ia se classificar. O Corinthians foi galgando aí e chegou até a final do Campeonato Paulista, né? Na semifinal enfrentou o Mirassol. Gol do Ederson, mano. Quem lembra do Ederson, né? O volante que veio do Cruzeiro, né? No Paulistão 2021, também durante a pandemia, o Corinthians venceu o Mirassol em Volta Redonda, tá? O jogo foi jogado no Rio de Janeiro, lá por conta dos bagulho de Covid da época, né? Gol do Gustavo Silva, né? E o último confronto entre ambos foi ano passado, também na primeira fase do Paulista. Corinthians 2, Mirassol 1 no Paulistão 2022, né? Gols de Renato Augusto e Paulinho, cara, na oportunidade, né? Enfim. Saiu a lista de relacionados do Corinthians, né? Como eu disse, aparentemente o Lázaro vai usar essa estratégia de não divulgar os relacionados apenas em clássicos, né? Mas contra os outros times ele tá soltando as listas, né? Ó, temos aqui pro gol Carlos, Donelli e o Cássio, né? Para as laterais tem Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos. Para a zaga, Babuena, Mendes, Caetano e Gil. Os meio-campistas, né? Duqueiroz, Fausto Vera, Juliano, Matheus Araújo, Maicon, Paulinho, Renato e Rony. Os atacantes, Adson, Giovani, Pedrinho, Roger Guedes, Romero e Yuri Alberto, né? Cabe aqui um destaque aqui para a volta dos garotos, né? O Giovani tinha sido integrado antes já, mas agora o Pedrinho também está sendo integrado nas partidas aqui, sendo relacionado pelo menos, né? Eles dois mais o Biro, né? Jogaram lá aquela Copa Sul-Americana, né? Sub-20 lá, foram destaques na seleção que foi campeã, né? Seleção brasileira, e voltaram. Acho que o único que não está sendo relacionado por enquanto é o Biro, estão falando que ele está com um problema aí contratual, né?
Ele só vai voltar a ser relacionado se o Corinthians conseguir renovar com ele, né? Enfim, vamos ver o que acontece, né? O menino é novo aí, esperamos que o Corinthians consiga renovar, né? Quem tá faltando aqui também no elenco que eu senti falta foi o Cantillo ainda não se recuperou. Quando ele se lesionou no mesmo jogo que o Maicon, falaram que a lesão dele era um pouco mais grave, o Maicon voltou já contra o Palmeiras, não entrou, né, mas estava relacionado. O Cantillo vai demorar um pouquinho mais, né? E o Júnior Moraes, que tá com dor na panturrilha, né? A gente não entende o que acontece com esse cara. O Giovani já voltou e pegou a vaga dele. Não sei se tá treinando mal, se é migué. Não sei o que acontece com o Júnior Moraes, cara. Porque até quando ele tá disponível, o Lázaro não utiliza ele, utiliza muito pouco. Eu lembro dele entrando contra o São Bernardo, se não me engano. Além da partida contra o Bragantino. Nas demais. Não, ele entrou também contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas sempre entrando mal. Acho que a partida que ele entrou melhorzinha foi contra o São Bernardo mesmo, que ele deu um passe pro Guedes. De resto, entra sempre muito mal, né? O nosso querido Júnior Moraes. Enfim, dito isso, né? Dito aí os relacionados, aqui o segundo meu timão. Uma provável escalação seria Cássio, Fagner, Balbuena, Caetano e Matheus Bidu. Rony, Paulinho, Fausto Vera, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Talvez pelo fato do Renato e do Juliano terem jogado os 90 minutos contra a porcada, né? Pode ser que tenha realmente esse banco para os dois nesse jogo, né? Não sei. Mas eu não sei se o Caetano joga, viu? Não sei se os zagueiros estão cansados do Corinthians. De repente o Mendes ainda joga aqui, né? Mas é assim, confesso que seria interessante, né? Não vai ter muitas oportunidades para testar como agora. O Corinthians está praticamente classificado no Campeonato Paulista, né? E, enfim, falta 3 rodadas. Acho que se não for ter agora a oportunidade pros caras, mano, não vai ter quando, né? Porque depois já funila no Paulista, já começa a Copa Libertadores e já começa o Brasileirão. O Brasileirão aí que vai ter todos os grandes jogando, né? Não vai ter jogo fácil, né? Então realmente a gente tem que testar agora. Seria até interessante ver mais caras jogando esse jogo, né? Enfim. Palpite pro jogo, cara, acho que o Corinthians vence por 1 a 0, tá ligado? Acho que o Yuri Alberto volta a fazer gol aí. Mas deve ser um jogo bem ruinzinho, tá? Até pela falta do Renato Augusto no jogo, o Corinthians sofre sem a falta do seu maestro, né? Eu não gosto muito do Fausto Vera se ele for jogar nessa posição aqui junto com o Rony, porque o Rony tem que ser o primeiro, né? Ele vai ter que ser o cara de saída, né? Seria o segundo. Prefiro ele de primeiro homem ali. Mas enfim, né? Acho que é mais pra colocar todo mundo rotacionado aí com ritmo de jogo, né? Enfim, fiel, se vocês acham coisas diferentes de mim ou concordam comigo, comentem aí no canal se possível, dê seu palpite do jogo. E vamos torcer pro Coringão, né? O jogo vai passar no HBO Max, lá no streaming, né? É legal que, caso vocês não consigam ver, ou vão ver depois, ficar salvo o jogo, firmeza? Não sei se consigo gravar o vídeo ainda hoje do pós-jogo, ou os moleques vão gravar, não sei. Mas vai ter o pós-jogo aí nos próximos dias, firmeza? É isso e vai Corinthians!